Introdução super rápida. Muitas pessoas já devem ter visto os vídeos anteriores a este e eu não quero entediá-las me repetindo. Então não vou falar nada sobre como essas peças de terreno de masmorra foram feitas, nem por que eu as projetei dessa forma, nem como esse tipo de terreno é usado. Já falei sobre isso. Veja os links na descrição ou na tela. Vamos continuar. Aqui temos uma sala simples e retangular, ou pelo menos é assim que apareceria no seu mapa. Mas quando os jogadores veem o modelo dela, eles veem isso. Ela possui um teto abobadado em forma de barril, um detalhe arquitetônico importante para construções subterrâneas, já que a abóbada evita desabamentos. É comum a entrada de uma sala dessas ficar no centro de uma extremidade. Você pode ver que cometi o erro de novo ao fazê-la arqueada, então precisei criar uma dobradiça para que abrisse corretamente. Mas pelo menos você pode ver que o suporte diagonal que a sustenta está do lado certo desse lado. E do outro lado, sim, eu consegui colocar do lado errado. Mas, em minha defesa, eu já vi no mundo real portas que foram instaladas de forma incorreta, desse jeito. E, de modo engraçado, elas caíram várias vezes. Mas há um problema: se eu pegar minha entrada comum, como uma porta ou arco, e tentar adicionar isso à abóbada de berço, isso realmente não está funcionando. Criei uma porta que fica só sobre um azulejo, em formato de L, e pode ser colocada assim. Esse tipo de porta também é útil em outras situações, não só para abóbadas de berço. Às vezes os encaixes não entram por algum motivo. Alguns desses são bem úteis. Se vai fazer abóbadas de berço, por que não se dedicar de verdade? Então este aqui tem vários arcos que atravessam tudo, sustentando o que de outra forma seria um vão perigosamente largo que poderia desabar sob seu próprio peso. Aqui há a sugestão de uma parte central elevada, com abóbada de berço. E você tem esses pilares que sugerem, bem, eles podem sugerir várias coisas. Pode ser que haja várias vigas de madeira que atravessam aqui, mas nós as removemos para que possamos ver o que estamos fazendo. Ou talvez haja um arco menor que vai entre esses pilares. Você decide, mas tem uma entrada em uma das extremidades com um lintel adequado para que não desabe. E só pense nas possibilidades táticas aqui. Se você tiver uma luta nesta sala, você não está exposto a todas as flechas. Você tem cobertura. Todo mundo tem cobertura. Atacantes e defensores podem correr, capturar e perceber coisas. Você pode justificar que eles não notaram a alavanca porque ela estava atrás de algo ou havia muitas sombras. Eu só acho que esse é um espaço mais interessante para se ter uma aventura do que apenas uma sala retangular grande. E por que não continuar? Por que não vários arcos de berço atravessando um espaço amplo, todos conectados por essa série de arcos, passando pelo centro? Você vê. As possibilidades táticas aqui são simplesmente infinitas. Bem mais interessante que uma sala vazia. Mas, se quiser o espaço vazio, fiz removíveis. Eles só se encaixam nessas fendas nas extremidades. E sim, eu fiz algumas pequenas peças de coluna de substituição que podem ser colocadas nessas fendas, preenchendo-as. E assim não fica aquele vão feio do qual seus jogadores poderiam reclamar, porque você sabe como os jogadores podem ser. Mas e aí? O que chama mais atenção? Muito mais cobertura, detalhes e sombras. Ou um grande espaço aberto. Tudo bem. O grande espaço aberto às vezes é um pouco mais fácil de gerenciar, mas vamos lá. Mas se você insiste em uma sala grande, simples e retangular, por que não fazer apenas uma? Uma enorme abóbada de berço? E como você pode ver, eu coloquei uma segunda camada aqui, então tem uma saliência aqui que eu acho que sugere ainda mais a ideia da abóbada. A parede lateral aqui realmente se curva para dentro, mas algo deu errado e eu errei o grau de curvatura na minha máquina de corte. E não ficou muito bom, mas dá para ter uma ideia. Ainda não pintei, mas dá para ver que não texturizei com rolos. Não há lajes ou paralelepípedos, mas eu marquei a sugestão de uma grade. Planejo texturizar isso para um grande chão de terra, talvez use bicarbonato de sódio e cola, só para dar aquele aspecto áspero de chão de terra. Há portas nas duas extremidades. E sim, olha, a viga vai na direção certa. Esta parte deve ser mais interessante que a maioria. Novamente, há uma sugestão de abóbada de berço aqui.
Você consegue ver que a parte superior do teto aqui está curvando para dentro? E então você tem isso, que é um suporte para uma prateleira de algum tipo. E sim, isso é proposital. Bem, beliches foi a minha primeira ideia, então vou fazer usando madeira de café. Palitos de mexer café serão usados como plataformas para atravessar. Há uma beliche embaixo e outra em cima. E elas também podem servir como prateleiras para armazenamento. E você vai notar o brilho metálico aqui de alguns ímãs. Então, minha ideia inicial era fazê-la com apenas 1,5 m de largura. Eu estava pensando nas camas que você pode encontrar em um trem de compartimento. Agora, claro, em um trem de compartimento. O corredor central geralmente tem cerca de 75 centímetros de largura, não 1,5 m. Você percebe o problema? É bem estreito, difícil ver o que ocorre lá dentro. Se houver figuras nas prateleiras, será difícil colocar os dedos lá. As pessoas vão esticar o pescoço e se perguntar: o que está acontecendo? Mas isso é, na verdade, para criar atmosfera e para dar verossimilhança arquitetônica. Esta é a proporção melhor. Então, uma maneira barata de abrigar sua guarnição no subsolo seria simplesmente colocar beliches na parede. Então, só em um corredor haveria, bem, há 8 de um lado, 8 do outro, então seriam 16 guardas nesse trecho do corredor. De certa forma, eu gosto da simplicidade disso, eu gosto da frugalidade disso. Aqui não é agradável nem um bom lugar para viver, mas 5 pés não é muito largo. Então eu também fiz uma seção de 3 metros de largura que faz o mesmo trabalho. Mas agora é muito mais fácil ver o que está acontecendo. Acho que você vai concordar. Mas eu pensei, por que parar por aí? Por que não fazer mais coisas que possam ser acopladas a estes? Então, se você consegue imaginar um grande depósito cujas paredes do fundo são estantes, pronto, aí está. E você poderia ter mais estantes independentes no meio do cômodo. E essa peça central aqui, veja, só tem 2 paredes. Mas na verdade, isso é algo bastante útil. Posso colocá-la entre muitas outras coisas no mundo. E vai fazer todo sentido. Não é necessário ter 4 paredes em todos os cômodos. Alguns funcionam com apenas 2 ou 3. E aí está, esse é um deles. E está magnetizado. Assim eu posso colocar as prateleiras e, se eu realmente quiser, posso adicionar um espaço aberto mais amplo assim. Então aí está, as beliches de Quag. Eu projetei isso primeiro no computador, como você vê aqui, usando o Google SketchUp. E uma vez que fiquei satisfeito com o projeto no computador, transferi as medidas do desenho para, digamos, o mundo físico tridimensional real. Para cortar o perfil, usei um pedaço de papelão no formato desejado como guia para o corte com fio. Então é isso, um resultado bem legal, né? Estou satisfeito com isso até agora. Claro, ainda não coloquei as prateleiras, então ainda dá tempo de eu estragar tudo. Volte aqui. Tem um treinamento sério para ser feito. Tô te falando. Tenho certeza que eu ouvi alguma coisa. O que é aquela escada bamba ali? Mulheres fazendo barulho para todo lado? Sabe o que é isso? Sai daí, vamos beber toda a sua cerveja se você não quiser. Muito engraçada. Estamos bebendo sua cerveja. Quieto, você! Há histórias que você já conhecia. Ok, espera um minuto. Lá está de novo. Definitivamente tem alguma coisa aqui fora. Um cômodo misterioso. O que esse cômodo inacabado poderia ser? Então temos uma escada descendo aqui para uma pequena plataforma e a plataforma fica ao lado de um grande buraco quadrado. E deste lado temos uma rampa descendo até uma saída em arco. Bem, isso é outra coisa que eu projetei no computador. E aqui vai uma dica. Eu também fiz essa gaiola com palitos de mexer café, barbante, palitos de coquetel e muita cola endurecedora. E só para adicionar um detalhe extra, eu até fiz essa porta abrir. Assim, os personagens dos jogadores podem entrar nessa gaiola e depois fechar a porta atrás deles. E então, o mecanismo de elevação ou descida, que vai ficar aqui, vai abaixá-los pelo poço do elevador para sabe-se lá onde.
E então eles vão ter que voltar para aquela plataforma e talvez lutar para conseguir voltar até esta sala. Agora, as pessoas que construíram este elevador vão usá-lo, presumivelmente, com bastante frequência e querem fazer isso com segurança. Então, o projeto vai ter catracas para impedir que ele despenque de repente e caia para a desgraça. Ele será enrolado com uma esteira e com o tempo vou adicionar uma barreira aqui, uma parede para impedir as pessoas. Pode ser de madeira para evitar quedas e ferimentos desnecessários. Na rampa, a rampa será usada para rolar barris para baixo, talvez, ou qualquer coisa grande e pesada que eles tenham trazido daqui de baixo, talvez. Eles vão carregar sacos em carrinhos de mão e vão descer até onde isso levar. Acho que, se houver um espaço subterrâneo, provavelmente você vai querer um elevador se houver muitos locais profundos. Em vez de passar anos e anos construindo enormes níveis de masmorras que descem cada vez mais, com centenas de salas em cada um, por que não apenas um poço longo que te leva até lá embaixo? Então você vai ousar descer nas profundezas dos abismos de Quag. Alguns de vocês podem estar curiosos para saber como eu fiz algumas das dobradiças de metal sofisticadas nessas portas. Queria usar ponteiros de relógio elegantes e curvos, mas, pelo menos na Grã-Bretanha, eles só estão disponíveis em pares, e isso acaba ficando proibitivamente caro. Então, eu fiz os meus próprios. Eles são apenas uma folha fina de espuma, e então eu peguei um desses e depois perfurei. Buraco grande, buraco grande, buraco pequeno, corte, corte, mergulha, 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 pronto! E foi assim que eu fiz os grandes e os pequenos, só 2 furinhos, corta, corta, e pronto! Um dia me peguei pensando sobre a entrada da masmorra. Talvez a entrada da masmorra fosse extremamente bem fortificada, para que as pessoas vivendo atrás da segurança dessa entrada pudessem ficar tranquilas. Um pouco como nós hoje em dia. Temos janelas externas reforçadas com trancas e alarmes que disparam quando alguém tenta entrar em nossa casa. Temos portas da frente grandes e resistentes, às vezes com 3 fechaduras, para impedir a entrada de estranhos, mas, depois de dentro, não trancamos as portas internas. Ficamos tranquilos, pois já fizemos o suficiente para manter as pessoas afastadas. Então talvez a entrada da masmorra parecesse algo assim. Você entra nesta sala, que não tem portas de saída. Você entra nesta sala e é vigiado por guardas nesta sala aqui, que olham para você através dessas fendas para flechas aqui, ou talvez por essa pequena abertura no meio dessa porta pequena. E, se eles não gostarem da sua aparência, podem jogar coisas por esses buracos de assassinato ou atirar em você por essas fendas para flechas. Mas, se eles decidirem que você merece passar para a parte principal da masmorra, então eles podem abrir esta porta aqui e baixar uma escada para você. E você pode subir um de cada vez e então ser revistado nesta sala. E se você estiver com armas, ai de você. Você não vai a lugar nenhum, camarada, não com essas armas. Por que tentou trazer essas armas sem declarar? Tudo bem, prisão para você, camarada. Mas, se você passar no teste, então pode descer essas escadas aqui para o resto da masmorra. Aqui podemos ver as fendas de assassinato na diagonal descendo assim. E as seteiras que vão até o chão e são inclinadas para baixo. Também há uma viga grossa com um olho nela. E assim, se as pessoas trouxeram para este cômodo muitas coisas pesadas que precisam ser içadas, bem, isso pode ser feito. Não é necessário subir a escada com o carrinho cheio de sacos. Você pode subir os sacos um de cada vez no guincho. Tenho 2 sugestões de uso desse kit para criar um layout. A primeira seria decidir primeiro qual é o ponto central da sua história, o que vai servir à história. A entrada será difícil ou fácil de acessar? Quantas opções você quer para os jogadores? Muitas opções podem prejudicar a história, enquanto poucas podem fazer os jogadores se sentirem forçados. Você pode decidir que quer uma entrada simples, com eles entrando por uma porta grande. E eu vou avisá-los com antecedência de uma escolha que eles vão ter que fazer logo no começo. Eles poderiam passar,
Eles poderiam perguntar para as pessoas lá dentro: ah, vocês poderiam mostrar para a gente essa porta? Ou a gente precisa ir para aquela porta. Depois de eliminarmos os guardas e sentinelas, devemos seguir em frente, rápido, e chegar até, eu acho que uma sala bem grande ali seria bom. Então vou fazer um caminho para uma sala grande, bem complicada. E eles esperavam que não tivesse nenhuma saída, mas na verdade tem várias. E bem, é isso. Então eles passam por essa aqui e aí, vai ter guardas lá dentro, que eu não esperaria nessa porta. Então eles vão passar por aqui para essa sala e é aqui que eles estão tentando chegar. Sim, então eles acharam que deveriam ir por aquele caminho. Mas na verdade, se fossem por este, seria muito mais fácil. Então vamos só conectar por aqui. Você tem um layout que combina com sua história. E então, você desenha um mapa de acordo com o layout, para que o mapa combine com o seu layout absolutamente 100%. Tudo vai ficar perfeito. E, no mapa, você pode anotar as salas específicas que você usou para construir esse mapa, para que fique ainda mais rápido. Assim, você coloca as coisas na mesa e o jogo segue. Você também pode desenhar o mapa primeiro e só depois aproximar. Talvez você tenha comprado um cenário profissional e o cômodo deveria ser quadrado, mas o quadrado está ali. Não se preocupe, se não for relevante, use um cômodo em ele. Coloque lá e siga com o que for melhor para a história. Se aqui há um cômodo grande, tudo bem. Não precisa ser exatamente do mesmo tamanho que está no cenário, provavelmente. Decida, olhe para o mapa e decida. Tem alguma coisa nesse mapa publicado ou nesse mapa que acabei de desenhar que realmente exige exatamente esse layout? Então, modele essa parte com muito cuidado, mas, fora isso, apenas faça uma aproximação e siga em frente. Você pode estar se perguntando quanta matéria-prima é necessária para um layout assim. Bem, tudo o que você pode ver aqui, a sala quadrada na frente, todas as portas que você verá neste layout inteiro. Sala de entrada fortificada, pequeno corredor e 2 cômodos empilhados, mais corredores de ligação. A sala em formato de L, o grande salão com abóbada de berço, o corredor do dormitório, aquela sala em L, aquele monte de celas, além dos corredores ao lado, aquela escada chique que sobe e desce, aquela sala pequena com abóbada de berço, aquela sala em L, aquele salão realmente grande com abóbada de berço e arcos removíveis. Essa sala menor com abóbada de berço e arcos fixos, mais celas e aquele murinho ali. Seja lá o que for, aquela sala é a sala da piscina, este corredor de ligação, essa escada chique, mais corredores de ligação e esta entrada do canal subterrâneo. Eu entendi tudo isso. São cerca de 16 salas, dependendo de como você conta, e de todos os pedaços de ligação que você precisa de uma folha só. Tem cerca de 1,20 metros por 60 centímetros, por 2,5 centímetros, aproximadamente esse tamanho. Lembre-se de que paredes e pisos têm cerca de 1,2 centímetros de espessura, sendo divididos assim. Então você sente que tem o dobro da área para trabalhar. Também tem um saco grande com as sobras dos pedaços que restaram após usar a chapa. Aqui vemos alguns dos moldes de corte com fio quente que eu guardei. Este aqui é para aquele dormitório no corredor. Aqui está o recorte, o suporte da prateleira e o teto curvado. E este é um dos pilares nos quartos com muitos arcos. E aqui estão aqueles moldes para aqueles arcos grandes. Útil. Se algum dia eu precisar fazer mais arcos, mais moldes de arco, tem uma parte que pode ser útil algum dia. Nunca se sabe. Você acaba ficando com um monte de sobras como essa. Isso pode ser uma de 1000 coisas. Toda vez que você corta um arco, você fica com a parte do arco que eventualmente ela pode virar alguma coisa. Depois de usar esse molde para cortar os recessos no corredor do dormitório, aí você pega essas partes, corta e usa como mísulas no topo das paredes para sustentar o cômodo acima. Eu acabei com essas 2 partes, que poderiam ser um arcobotante, ou uma das extremidades de uma ponte, ou metade de uma ponte quebrada, ou o pedaço restante de uma ponte quebrada. Ou uma rampa para carregar barris para dentro de um celeiro, não sei, é um formato interessante. Tudo em formato de cubo pode ser útil. Guarde, não desperdice, não queira. Ai, as coisas preciosas. Não se preocupe, Tubbs, não usamos nada.